Estamos ao vivo. O Instagram tá me falando que eu já estou ao vivo. Boa noite para quem está chegando. Vamos aguardar um pouquinho quem está chegando aí, né? Queria dizer para vocês que é com muita alegria que eu estou aqui novamente para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão pertinente à nossa vida, né? Que é a questão de relacionamento, de casal, do amor propriamente dito. E queria também partilhar com vocês que já é a terceira live que acontece e cada vez que eu me preparo material para poder chegar aqui e fazer esse bate-papo com vocês, está sendo cada vez mais agradável, cada vez mais tranquilo. Na hora de entrar a gente fica um pouco tensa mesmo, depois vai relaxando à medida que o assunto vai fluindo, né? E boa noite, Raquel, Cristina, Marcelo, sejam bem-vindos. E nós vamos falar hoje então sobre o relacionamento de casal, né? Para que o amor dê certo. A semana passada, ei, Belinha, tá aí, né, filha? Um beijo, viu? Que bom que você tá aí. A semana passada a gente tinha deixado, né, um box aí para as pessoas poderem dar sugestão de temas para a gente poder falar, conversar, né, acerca do que a gente domina e sabe, né, que são as questões afetivas, psicológicas, né, as questões das relações humanas agora com essa nova visão sistêmica. E aí foi sugerido que a gente falasse então sobre relacionamento de casal. E em relação a relacionamento de casal, muitas perguntas são feitas no consultório, às vezes em conversas informais mesmo, né? Questionamentos de várias ordens em relação a casamento, em relação a relação afetiva, né? Afetivo-sexual. E na verdade são vários. Quando eu estava preparando esse material, eu pude então refletir sobre isso. São várias as vertentes e os enfoques que a gente pode então trazer de reflexão em relação ao relacionamento de casal. Mas hoje eu quero trazer aqui uma visão geral, né? E quero ver se eu administro o tempo para poder estar respondendo algumas questões que vocês possam estar trazendo. E aí eu vou trazer uma questão geral mesmo, se for necessário, num outro momento a gente pode complementar isso. Queria cumprimentar aqui a Grazi, Sirlene, a Gisele, que bom que vocês estão aí, muito obrigada, Bruna, muito obrigada, viu? E eu queria então começar dizendo para vocês que esse assunto de relacionamento de casal, ele é um assunto que é muito abrangente, como eu falei, tem várias vertentes, né? E na verdade, para que haja, né, um relacionamento de casal, a primeira coisa que precisa, né, que é a condição básica, é o sentimento mesmo, o sentimento de amor, o sentimento de afeição, né, de amor. Vem a paixão antes desse amor, né, para que a gente tenha então uma condição de viver um relacionamento a dois, né. Queria falar para vocês também que essa compreensão que eu trago hoje é sob a ótica da sistêmica, da visão sistêmica, né? E os assuntos seriam inesgotáveis, né? Ou pelo menos assim, vários assuntos poderiam surgir, mas eu quero trazer hoje então dessa forma mais geral mesmo.
Queria falar para vocês que basicamente eu vou estar me referindo a casal homem e mulher, a casal heterossexual. Mas queria deixar bem claro que não é para nada além da compreensão do masculino e do feminino, do ponto de vista biológico mesmo, né? Do ponto de vista biológico, que é de onde surge a vida, né? A vida surge da união do masculino e do feminino, né? A condição biológica para que a vida se estabeleça biologicamente falando. Então é só por isso que eu vou estar me referindo a um casal homem e mulher, um casal heterossexual. Queria também só abrir um parênteses, que é muito bonito o que o Bert fala em relação às relações homossexuais, né? As relações de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele traz para nós uma ideia tão bacana, tão grandiosa, de que porque os destinos das pessoas que têm uma orientação sexual diferente, né? Não hétero, mas homo, esses destinos normalmente são destinos pesados, são destinos sofridos, né? Pesados. Então, até que a pessoa se estabeleça e tudo. Então, essa força dessa união das pessoas, dos casais homossexuais, elas se somam. Então, a força do amor dos casais homossexuais, ela é muito grande. Ela é potencializada em função dessa compreensão que a filosofia traz para nós, né? É bonito ver isso, né? Então, só me reportando que vamos falar, então, do casal heterossexual. O comentário mais bacana que eu vi em relação a essa questão, essa compreensão durante esses dias aí, foi que a gente tivesse a condição de ver o relacionamento como dois sistemas familiares. Então, são duas pessoas que vieram de dois sistemas familiares diferentes, né? E a analogia que eu ouvi é a seguinte, que como se fossem orquestras, né? O homem vem com a sua orquestra, né? Oi, boa noite, oi Lu, boa noite, que bom que você está aí. Tio Padre também, boa noite, bem-vindos, muito bom, viu? Obrigada. Eu vi que chegaram mais pessoas também, Naone e mais uma pessoa, Patrícia, legal, muito bom. Então, gente, essa compreensão sistêmica, ela traz pra gente, então, essa ideia de que são os dois sistemas familiares. E como tal, como a gente já falou em outra oportunidade, nós trazemos a nossa história, a nossa bagagem do nosso sistema familiar, né? E aí, somos então parte de um sistema, não somos indivíduos independentes, e aí essa orquestra que é do meu sistema familiar, ela tem um tom, ela tem um tipo de sonoridade, ela tem um tipo de melodia, e o meu companheiro, o meu parceiro, né, o meu companheiro, ele também traz a orquestra dele, que por compreensão, assim, ele também traz a orquestra dele que, na maioria das vezes, toca em outro tom, né? Porque cada sistema familiar tem a sua realidade, tem as suas particularidades, tem os seus valores, né? Então, portanto, são diferentes. Não são melhor nem pior um do que o outro, mas são, então, diferentes um do outro, né?
eu vou voltar um pouquinho para falar sobre essa condição, que é a condição primeira, então, do desejo de estar junto com outra pessoa, né? Vou voltar um pouco, porque eu queria falar um pouco sobre a expectativa que a gente tem em relação ao outro, né? Que é a fase da paixão. A fase da paixão é uma fase, tem um professor nosso que fala o seguinte, que é uma doença que todos nós gostamos de ter, né? Então, a fase da paixão, que é uma fase que tem início, meio e fim, essa paixão, tem estudos hoje que mostram, até que apontam que a paixão dura em média no máximo 2 anos. Então, o primeiro ano de vida junto, já casados, dividindo, né? Boa noite, Anderlene. Ah, você está aí de novo? Boa noite, viu? Muito, muito bem. Taninha, né? Legal. E, Andréia. Andréia, que legal, seja bem-vinda, viu? Legal você tá aí. Então, gente, essa paixão, ela dura em média 2 anos, né? Quando essa paixão terminar, é que então começa, a partir do vínculo e da convivência, criar um novo tipo de sentimento, que é o que a gente chama de amor. E a paixão é nossa expectativa em relação ao ideal do outro, né? E a partir do momento que isso passa, eu consigo então enxergar a realidade desse outro que está comigo e a realidade dessa orquestra que ele traz, né? Falando aí de novo da orquestra, do sistema familiar dele. E se eu consigo passar pela paixão e consigo estabelecer esse vínculo de amor, esse vínculo ele cresce, essa relação cresce, né? E o que é interessante da gente ver? Eu fiz aqui uma colinha, porque eu não quero abrir muito, senão a gente fica sem tempo depois, igual semana passada, que o Instagram me desligou, cortou, né, na minha cara, aí eu quero controlar isso aí para não acontecer isso, tá? Porque eu fiquei meio assim, meio sem terminar, fiquei meio esquisita. Então, o equilíbrio é a principal condição para que um relacionamento ele se estabeleça de forma saudável, né? De forma saudável e que traga para nós, então, o que nós estamos buscando. A mulher está buscando, nesse casamento e nesse companheiro, ser feliz. E o homem também está buscando ser feliz. Então, para que a gente consiga essa alegria juntos, a gente tem que dosar esse equilíbrio e começa pelo sistema familiar, né? À medida que essas orquestras se aproximam, né, existem ali duas pessoas que saíram desses sistemas familiares e escolheram então e tiveram o desejo de estarem juntos, de estabelecer um relacionamento. E o que tem a ver a família com isso? Quando eu encontro uma outra pessoa e resolvo ficar junto, eu trago todos os meus valores, que são diferentes na maioria das vezes dele, a minha forma de ser, a forma que minha mãe se comporta, que meu pai se comporta, né? O meu núcleo familiar, tudo que eu trago de aprendizado. E o outro também vem com toda essa bagagem. Mas estabelecer um novo vínculo e um casamento significa a criação de uma nova família, Então, eu deixo de ser apenas filho para ser, então, marido e esposa, né? Pensando assim, como que nós vamos organizar essas duas orquestras que tocam em tom diferente, para que a gente consiga estabelecer, então, a nossa família, o nosso lar, os nossos valores. Então, não é fácil, isso não é fácil, né? Não é fácil porque muitas vezes a gente não tem essa compreensão ou esse olhar, né?
Tem gente que fala o seguinte, eu casei e foi com fulano, não foi com a família dele. Aliás, ele é totalmente diferente da família dele, né? E então eu casei com ele, eu não me importo se a família dele é assim, assado, eu não me importo. Na verdade, a gente casa com o sistema todo, né? Vem o sistema todo, não é que casa com o sistema todo, mas o sistema ele vai estar, os valores, aquela vivência daquele sistema familiar, ele vai reverberar sobre o filho. E o outro sistema familiar vai reverberar sobre a filha, sobre a esposa. Então não tem jeito da gente negar isso. Então é importante a gente ter consciência, acolher, né, tudo isso e mais do que isso, respeitar, reverenciar. Depois eu vou falar para vocês dos passos, né, que a gente pode estar alcançando e fazendo para que o amor dê certo mesmo. Então, a nossa primeira questão é a nossa condição com o nosso próprio sistema familiar. É a nossa condição, né? E qual é essa condição? É eu ter tomado meu pai e minha mãe, por exemplo, né? Eu ter uma relação de respeito com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai, de reverência, de não julgamento, né? Não estabelecer que o homem que é meu pai não querer entender ou julgar ou nem questionar, nem mesmo questionar a vida desse homem ou a vida dessa mulher, que são os meus pais, meu pai e minha mãe. Porque eles me deram a vida e isso por si só basta. Então não cabe julgamento. A gente já falou sobre isso, né? Que a filosofia traz essa recomendação para que a gente então trabalhe em nós esses julgamentos, né? Quando eu tenho harmonia e paz no meu sistema familiar, e como que eu sei que eu tenho harmonia e paz no meu sistema familiar? Como que eu vou saber que eu estou pronto para um relacionamento de casal, né? Eu vou saber vendo a minha vida como está. Se eu sou uma pessoa próspera, se eu tenho realizações, se eu conseguir me realizar como pessoa, como profissional, se a minha vida flui e ela é próspera, eu estou com o meu sistema familiar em ordem no meu coração. Se está agarrando, tem coisas para poder serem vistas nessas relações de pai e mãe, né? Do sistema familiar de origem. Então, pressupondo que ambos estejam, então, resolvidíssimos com as famílias de origem, que não é assim normalmente, porque a nossa cultura, a nossa forma de compreensão não favorece isso, né? Não favorece à medida que a gente é educado de uma forma que tem julgamentos, que os valores morais eles vão ter um peso muito grande em detrimento do valor essencial da pessoa, né? E então não é fácil. Queria cumprimentar aí a Yara, minha prima, Ana Cristina, Alquimia, que está aí, né? Que deve ser esqueci o nome da dona da Alquimia. A Alquimia é uma farmácia que tem em Santa Bárbara. A Lu, querida, que eu já falei, né? E a Lu está comentando o seguinte: o grave erro é entrar em um relacionamento de casal para fugir da relação da família de origem. Isso é uma coisa que acontece com frequência, a gente escuta, né? Em consultório, vocês mesmos já tiveram oportunidade de escutar alguém falando isso, né? Então, assim, casou para fugir porque o pai era muito bravo, ou para melhorar a situação de vida, né? Então, quando a gente sai de um contexto familiar de origem sem se organizar na nossa essência, né? Sem nos colocarmos alinhados com a nossa origem,
nós não temos condição de ter um relacionamento maduro, um relacionamento edificante, que traga então para o outro, que essa troca, né, de dar e tomar, que esse equilíbrio seja um equilíbrio saudável, né, saudável, estabelecido em cima de coisas que vão então trazer desenvolvimento para a gente e, consequentemente, a tão esperada felicidade, né? Meu professor Décio, do IDESB, ele é muito engraçado e ele fala o seguinte, que quando tomamos uma pessoa, quando esposamos uma pessoa, tomamos essa pessoa no nosso coração e na nossa vida, que a gente toma o kit inteiro, né? Então, é o kit inteiro. Eu costumo também fazer uma analogia que não é a mesma coisa que a gente comprar um CD e falar, eu só quero 2, 3 faixas, não quero mais do que isso, porque as outras músicas não me interessam, não tem jeito, né? É o kit todo. E ele é muito engraçado, ele fala, eu costumo falar que é o kit meleca, né? E é isso aí mesmo. Então, a primeira coisa, a orientação seria a gente se alinhar com a nossa origem. E aí, nos alinhando com a nossa origem, deixa eu ver aqui. Então, a gente traz também uma ideia seguinte, quando eu consigo ter uma compreensão de fato de como é a família do meu parceiro, né? Compreensão de fato significa ver as histórias, ainda que sejam destinos difíceis, ainda que tragam muitas dificuldades de relacionamento, muitas vezes até conosco mesmo, né? E tragam essas dificuldades de relacionamento, ainda assim merece todo o nosso respeito e que a gente foque no real, na história real, a realidade daquele sistema familiar. Ele é assim, o mesmo movimento que você vai fazer com o seu sistema familiar, você tem que fazer não, né? É bom que seja feito com o do seu companheiro também. Porque aí a gente pensa o seguinte, quando eu tenho essa compreensão de fato, sem julgamento, né? Sem intenção, sem preconceitos, né? Se eu posso então me alegrar com a família do meu companheiro, com a família do meu marido, com a família do meu amor, eu posso então me alegrar com ele também e ter uma vida boa, uma vida plena, né? Então, é importante que a gente consiga nos alinharmos com a nossa família e com a família do nosso companheiro. E aí, quando eu tenho a possibilidade dessa imagem da realidade, do sistema do outro e do meu sistema sem julgamento, eu tenho então a condição de ter esse equilíbrio, essa troca de dar e receber, que é onde o vínculo vai se estabelecer e vai fluir, vai crescer, né? Orientado para a alegria, para a felicidade, ou orientado para as disfunções, as desordens, à medida que eu vou trocando, então, vou vivenciar esse equilíbrio. Uma outra oportunidade, nós podemos falar que equilíbrio que é esse, como que isso se estabelece. Não vou abrir isso agora, porque senão o nosso tempo vai ficar muito curto. E é um assunto que requer reflexão e é muito interessante perceber, porque todo mundo pensa que assim, a troca é trocar 6 por meia dúzia. Então, se nós temos 10 tarefas no lar, ele fica com 5 tarefas, eu fico com 5 tarefas. Essa é a troca. Não, não é. A troca ela é de desordem ascendente, né? Para que a gente possa então crescer junto. E num outro momento eu explico isso aí melhor, né? Essa troca ascendente é o seguinte:
Eu faço alguma coisa para ele de bom, né? E aí ele retribui. Ele não pode retribuir igual, ele tem que retribuir um pouquinho acima, porque daí eu me sinto em dívida com ele e eu vou retribuir um pouco melhor, e assim sucessivamente. Mas tem muitas reflexões bacanas que a gente pode fazer em cima disso, a gente pode falar num outro momento, tá? Glécia, Thales, Dani Almeida, Eliana, falou que vinha e veio, muito bem-vinda, viu, Eliana? Então, pessoal, se vocês quiserem começar a fazer perguntas, eu vou seguir mais um pouquinho, vou fechar daqui a pouco. Deixa eu ver mais o que eu quero falar para vocês. Uma coisa muito importante é a seguinte. Muitas vezes a gente casa, boa noite, chegou atrasado, mas chegou a tempo, né? E essa live eu vou salvar, ela vai ficar 24 horas no Stories, no Instagram, tá, Eliana? E também eu tô com um canal no YouTube, olha como eu tô ficando chique. E aí a minha assessoria e publicitária criou um canal e essas lives estão indo para esse canal, tá? Então, gente, uma coisa muito importante é o seguinte, quando a gente fica avaliando a família do outro e fica criticando ou comparando, achando que a minha família é melhor do que a dele e tudo, na verdade, a ordem é a seguinte, a minha família, Lúcia, é suspeita, meu amor, a minha família e a família dele, ambas são importantes, não existe mais ou menos importante, elas são importantes com as histórias que trazem do jeito que trazem, né? Porém, quando eu estabeleço um relacionamento, e isso é muito legal, esse relacionamento de casal, ele vai ter precedência em relação à minha família de origem. Precedência não quer dizer que ele é mais importante, não, mas quer dizer que ele tem que ser atendido primeiro. Então, isso a gente vê muito na prática, por exemplo, se um casal, o homem começa frequentemente falar assim, amor, eu tenho que ir na casa da minha mãe porque houve um problema lá, meus irmãos brigaram, o meu pai está com um problema, eu tenho que ajudar ele, ou minha mãe está doente, eu tenho que ajudar. Claro que tem, sempre tem. Porém, se ele começa a dar mais atenção para o sistema de origem, vai afetar esse casamento. Então, o casamento é precedente, ele tem precedência à nossa família de origem. Então, após atendido o meu casamento, ou com muito cuidado, com muito tato, eu posso dividir isso aí, mas dentro de uma condição que o casamento, então, ele vai ter precedência a esse sistema familiar de origem. A gente não aprende isso e a gente não vive isso frequentemente, né? Eu sinto que esse é um olhar, um novo olhar que ajuda muito as pessoas, porque o que acontece? É isso que eu vou chegar. O que acontece? Quando a gente sai da nossa família e vai casar, quando a gente namora e começa a ficar esse relacionamento mais estável, muitas vezes a gente critica a nossa família, questiona, julga e acha talvez até que a família dele seja melhor e tal. Mas à medida que vai aparecendo a convivência, que esse período de paixão ele se extingue, o que acontece? A gente começa a ver a realidade, né? E aí quando a gente vê a realidade, a gente então vê e acha muitas vezes que a nossa família é melhor. É isso que eu falei. Mas eu estava falando isso, é que eu fico lendo, que eu perdi meu raciocínio. Eu estava falando isso da família, do outro e da nossa, e da precedência, porque é o seguinte, à medida que a gente vem para o casamento e começa a estabelecer as regras desse relacionamento, que agora é o relacionamento
que precede a minha família de origem, eu começo, às vezes, a ficar incomodada porque o meu marido quer fazer do jeito dele, por exemplo, em relação à educação de das crianças. Organização do dia a dia, isso serve para tudo. E eu quero fazer do meu jeito, porque eu aprendi assim, ele aprendeu assado. Então, como que eu vou estabelecer isso de uma forma saudável no meu relacionamento? Eu vou ter que romper com algumas questões que me foram passadas no meu sistema familiar. E isso é outro ponto que é muito, muito importante, porque a forma que eu vou fazer isso, com que postura dentro do meu coração que eu vou fazer isso, é que faz toda a diferença. Porque eu preciso romper com esses padrões, porque agora não são os seus e são os meus valores, mas serão os nossos na família que nós estamos iniciando e estabelecendo. Isso de um a tudo, tanto das regras da vida cotidiana, quanto do relacionamento a dois, quanto de educação de filhos e tudo. Então, à medida que vai passando o tempo, a gente vai criando uma intimidade maior e esses valores, então, eles vão nascendo. Mas no início, isso às vezes dá muito conflito, muito conflito. E eu preciso romper com algumas coisas que eu trago lá de trás para poder chegar no meio termo do equilíbrio com o meu parceiro, para que a gente possa escolher o que a gente vai seguir ou se vamos fazer de uma forma diferente. Ô, Tati, você veio, que bom. Muito bom, feliz de te ver aí, viu? A Lu também, Lu Curtinhas, né? Muito bom. Então, gente, essa forma que a gente vai romper é que nós precisamos ter cuidado, porque tem que ser com amor, tem que ser com reverência, com gratidão, sem desfazer do que foi passado para nós, mas pedindo permissão à nossa origem para que possamos fazer um pouco diferente. Permissão e bênção, que são esses passos que eu quero falar. Queria falar também que o relacionamento, ele exige cuidado, ele pede cuidado diariamente. Então, não é um relacionamento que foi estabelecido e agora a gente pode seguir, colocar lá num ponto morto e seguir. De jeito nenhum, né? Ele pede cuidado. Então, essas aparas, né? Essas formas de aparar as arestas, elas são constantes e a gente tem que ficar atento a isso aí. É difícil? Não sei se é difícil, eu não acho que seja difícil, eu tenho certeza que é trabalhoso. Então, trabalhoso é realmente, e não podemos negar. E se é trabalhoso, exige dedicação da gente, né? Olha, então, agora só para finalizar, eu vou falar dos movimentos, que são 3 movimentos, basicamente, para que a gente possa, então, romper com a nossa família de origem, romper, assim, com os ensinamentos, para que a gente possa ficar livre para fazer um pouco diferente. Até porque, se a gente repetisse fielmente em todas as gerações, não ia haver evolução nenhuma. Então, é necessário que exista esse rompimento, só a forma dele ser feita. Então, tenho aqui 3 passos que são dicas, né? Num primeiro momento, cada um precisa estar bem com o seu sistema, que é isso que eu falei já bastante. Num segundo movimento, é aceitar e respeitar a família do outro, que ela traz a história dela, a história como é, por si só, e eu posso, então, chegar na família do meu marido, no sistema do meu marido, e ser grata aos pais dele que me deram o tesouro deles. Imagina só, nós que somos pais, que somos mães, né? A gente tem os nossos filhos, cria com tanto amor, com tanto carinho, e aí vem alguém de fora, forasteiro, que a gente não sabe de onde vem, como é que vai ser,
e rouba os nossos maiores tesouros, que são os nossos filhos. Então não é diferente com a família do marido, né? E essa referência, esse respeito à família do cônjuge é muito importante. O terceiro movimento é a gente pedir, então, as nossas famílias, voltar para as nossas famílias. Então, a gente se encontra, cada um pede, agradece, né? Tem a gratidão com o sistema do outro, reconhece que eles te deram o amor da sua vida e que amanhã ou depois, ou hoje mesmo, é o pai dos seus filhos, né? Você podia ter outros filhos, mas os filhos que você tem porque é com ele. E isso se reporta à família de origem dele e a nossa também, né? O terceiro movimento seria a gente, então, voltar para o nosso sistema familiar, porque à medida que a gente vai rompendo com esse sistema familiar, a gente vai sentindo culpa, né? É muito difícil. É como se a gente estivesse traindo, né? Existe uma lealdade no sistema familiar que faz com que a gente sinta esse peso. Então eu posso chegar perto dos meus pais e dizer para os meus pais: olha, eu estou casando, eu escolhi fulano para estabelecer a minha vida de casal e quero viver com ele. E vim pedir a permissão e a bênção de vocês. E pedir também que, se eu fizer um pouco diferente, vocês me abençoam assim mesmo. Que vocês consigam, então, me dar essa permissão, tá? Consuelo, oi Consuelo, boa noite. Chegou aí, né? Então, nós já estamos meio finalizando. Eu queria que vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode usar esse tempinho. Nós temos aí mais uns 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos para a gente poder conversar sobre essas coisas, né? Boa noite. A Gisele, que foi uma pessoa que também pediu esse tema, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa dentro do que eu falei, não sei, tá todo mundo quietinho, me dá a impressão que eu falei que não foi muito compreendido, ou que foi meio complicado. Como é que é? Quero saber. Como que bateu isso para vocês? Como vocês já pensaram nessas questões? O que vocês pensaram? O que vocês se identificaram em relação a isso? É como eu falei para vocês, tem várias e várias vertentes, né? Que a gente podia estar falando sobre relacionamento de casal. Ninguém quer fazer pergunta? Só a Lu que deu uma faladinha aí. Ah, que bom. A Lu está dizendo que foi claro, que fez pensar e faz refletir. Eu penso que o meu objetivo hoje era realmente trazer, porque é uma visão diferente da que a gente está acostumado na nossa cultura, né, na nossa educação. Então, faz pensar realmente, né? Muitas vezes a gente tem um movimento na vida, de forma geral, de exclusão, de julgamento e exclusão, que são duas coisas que na visão sistêmica a gente evita, né? Até porque traz consequências. Por exemplo, alguém pode estar questionando assim: ah, mas e se eu não der certo com a família dele, não adianta? Questão de sogra e nora, né? Questão de sogra e nora. Primeiro que o Beth traz para nós o ensinamento que toda pessoa que tem alguma diferença com a sogra e vice-versa, o problema é com o sistema de origem, com a figura da mãe, não é a sogra, é uma projeção, né? Na sogra. Então tem que voltar e rever o próprio sistema e ver o que falta para que eu tome a minha mãe no meu coração por inteiro, né? Aí eu vou poder
vou poder então me relacionar de uma forma inteira, né? Outra coisa, perdi meu raciocínio aqui, deixa eu ler o que a Anderlene está perguntando. Aquele dia ela falou tanto, hoje ela está quietinha, vamos ver. É certo dizer que quando um relacionamento termina de uma forma ruim, interfere no relacionamento atual? Nossa, que pergunta maravilhosa, mas é só para adoçar a boca de vocês, porque não vai dar tempo de falar. Um quarto movimento daquilo que eu estava falando, dos passos para que a gente possa ir para o relacionamento inteiro e de uma forma alegre e saudável, seria encerrar ciclos de relacionamento anterior, né? Se psicologicamente, emocionalmente eu não fechei a minha história, Aline, chegou, né? Estava trabalhando, que chegou agora? Se eu não fechei a minha história com relacionamentos anteriores, isso vai ser projetado no meu novo relacionamento. Então, eu preciso encerrar os relacionamentos anteriores, encerrar dentro do coração. E tem técnica para isso. Deixa eu ver o que a Lu está falando. Não sei se cabe aqui, mas veja, a gente busca nas relações de forma inconsciente características dos nossos pais. Eu tenho muita coisa da mãe do meu namorado, isso tem a ver ou é a viagem? Não, eu acho que a gente busca sim. Tem os contratos de relacionamento, eles são parte consciente, na maioria das questões são inconscientes, né? Então eu busco também algumas coisas iguais e tudo, mas eu busco diferente também para equilibrar, para compensar. Tudo isso é possível, né, Lu? Não é viagem, tudo é possível, mas nem sempre é assim, né? Ou sempre é assim. Só agora apareceu para mim, perdi, deixa pra gente ver depois. Tia Sheila, tá bom, se você tiver tempo, assiste depois e a gente pode estar também respondendo, né, no Stories mesmo, tá? Vejo muito do jeito dele, bem parecido com minha mãe também. Pois a compreensão profunda da vida e das relações, ela se dá observando que os movimentos Ué, Aline entrou e já vai, minha filha. Boa noite para você. Então, que a compreensão dos relacionamentos, dos sistemas familiares, eles são muito parecidos, mas eles têm a sua essência, né? Eles têm as suas histórias pertinentes àquele sistema. Tanto que tem famílias que têm um destino mais difícil, tem família que tem um destino mais fácil, né? Então, são histórias muito parecidas, porém com muita peculiaridade, muita coisa que é realmente pertinente àquele sistema lá, né? Então, é isso aí, né? Essência estética personal. Não sei quem é não, mas muito bem-vinda, viu? Rosângela, às vezes até sei, mas como colocou, né, a profissional aí, eu não sei. Obrigada por nada. Meu amor, desculpa. Aline, eu ainda não estou familiarizada com esse negócio. Estava respondendo para mim, né? Você saiu agora do trabalho. Eu imaginei mesmo, por isso que eu pensei quando você chegou agora. Uhum. De qualquer forma, é o que eu falei. Vai ficar aí gravada por 24 horas e tem um canal no YouTube também, né? Quem quiser assistir depois, tá? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Senão nós vamos encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha cola para eu falar para vocês. Em relação ao equilíbrio, gente, depois, numa oportunidade, a gente pode falar mais, porque é muito interessante como que esse equilíbrio vai se dar, então, né?
que é o que pauta as relações de casal. Como que esse equilíbrio acontece? Porque a gente tem uma compreensão linear desse equilíbrio e, na verdade, esse equilíbrio não é linear, né? Ele é então crescente e ascendente, mas não no mesmo nível, né? Tem que ter um desnível, né? Ah, Lu, beijo. A mala, você vai para onde, meu bem? Tem dificuldade no meu relacionamento que só agora, depois de conhecer a constelação, percebo que poderia melhorar. Sempre a gente pode melhorar, gente, sempre. Obrigada, Padre. Um beijo, um abraço no seu coração, um beijo no seu coração e um abraço apertado. E valeu também o senhor estar aqui, viu? Muito, é sempre muita honra, viu? Muito obrigada. O Anderlene, sempre é tempo, sabe? Sempre, olha, eu tô com 57 anos e né, já passei por algumas vivências na minha vida, muita coisa já se deu, né? Em termos de relacionamento também, né? E tenho filhas, as minhas filhas, tenho a família que eu formei, mas eu tô sempre aprendendo. Eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais inteira, principalmente após o conhecimento das constelações também, sabe, Anderlene? Nossa, porque muda, né? Expande a visão, a nossa consciência e traz uma leveza, né, para as relações que é muito gostoso. Na verdade, a vida fica mais leve, né? Com essa compreensão, né? Então é isso aí. Maria Virgínia. Eu não vi aqui, foi Marcela, nem Heitor. Eles já estão confiando em mim, hein? Já me deixaram sozinha aqui, hein? Eu não vi vocês aqui. Ô, gente, olha, então, muito obrigada. Ai, Yara linda, minha prima, cada dia aprendendo, tudo de bom. É isso mesmo. Cada dia a gente está aprendendo e sendo um ser humano melhor, né? E eu acredito que nós estamos aqui para isso. Nós somos criados para que a gente possa, imagem e semelhança de Deus, mas que a gente possa tá aperfeiçoando, né? Buscando com a nossa própria vontade melhorar e ser um ser humano melhor, não só para nós, não só para os nossos, né? Mas para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, em todos os papéis que a gente desempenha aí na nossa vida, né? Isso mesmo. Está sempre evoluindo, é isso. E essa evolução, ela é infinita, até que a gente chegue na perfeição, que vai demorar, né? Pois é. Maria Virgínia, você chegou agora no finalzinho, né? Mas de qualquer forma, muito obrigada. Que bom que você gostou, Thales. Só tá você aí, né? Porque os outros dois não apareceram. Consuelo, estou em um curso de constelações e te acompanhar está me acrescentando muito. Que coisa boa, Consuelo. Muito obrigada. Eu tenho você com enorme apreço, né? Hoje você não mora mais por aqui, pertinho da gente, mas hoje nós temos essa facilidade de comunicação. Eu tenho visto que você curte, que você opina nos meus posts, né, no que a gente publica, e te agradeço muito, viu? Gratidão, te agradeço muito mesmo. Isso, Thales está falando que vai ter no YouTube para quem perdeu, tá bom, gente? Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e esperamos que a gente tenha tema para a semana que vem. Eu também vou pensar o que a gente poderia estar falando, mas o ideal seria que quem está me seguindo aí colocasse o que tem interesse, né, de saber, para a gente poder então estudar e trazer um pouco aí de clareza aos questionamentos, que na verdade são questões de todos nós, né? Um beijo, boa semana para vocês, muito obrigada pela participação
E eu vou ficando por aqui, tá bom? Ah, qual o canal do YouTube? Qual o canal, Thales? Não sei. Me ajuda aí. Pedir ajuda para os universitários. Deve ser o meu nome mesmo, que é carmentobal.psi. É, Thales? Não sei como é que procura no YouTube. Vamos ver. Peraí, né? Vamos ver. Porque eles me mandaram um link, eu entrei para poder ver, mas não sei. E tem muita coisa que eu não sei. Se bem que eu tô ficando toda equipada, viu, gente? Olha, hoje eu tô com uma iluminação própria, tô com Carmen Tobal, psicóloga, é isso? Carmen Tobal, psicóloga, tá? No YouTube tá assim, Carmen Tobal, psicóloga. Psicóloga, isso. Obrigada, viu, Thales? Eu tô com um equipamento um pouco melhor aqui, quer dizer, eu não estava sem equipamento nenhum, né? Aí eu mesmo vou aprendendo e vou me virando, perguntando, mas está sendo muito prazeroso essa descoberta, esse desafio, né? De estar aqui, na fase antes de começar a vivenciar, antes da minha coragem, né? Foi de muito medo. E o medo encarcera. Então a gente tem que tomar atitude, ter coragem e partir para a decisão, né? Um beijo, viu, gente? Eu vou encerrando, ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Boa semana. Ué, ô Thales, você tá por aí? Eu não tô sabendo como que eu vou salvar aqui. Porque eu apertei encerrar, ele falou encerrar. Será que eu posso encerrar e aí vai me dar a opção? Vou tentar.